Pessoal, então dando continuidade aqui nas nossas aulas de Word 2010, a gente já viu as guias arquivo e página inicial. São as mais utilizadas aí, mas a gente também tem uma série de ferramentas aqui que ajudam a gente. Vamos ver aqui então na aba, na guia inserir, na parte aqui de páginas, tá? Então vamos pensar aqui. Também é importante a gente, não sei se seria decorar, mas memorizar bem aí todas as nossas ferramentas e quais guias elas estão, porque também é muito questionado isso, tá? Às vezes eles vão perguntar para você onde a gente consegue, por exemplo, inserir uma quebra de página. A gente pode aqui inserir quebra de página, mas também em layout da página, quebra de página. Então veja bem, a gente tem dois caminhos para a mesma coisa. Isso pode ser uma pegadinha, tá? Pode rolar algum tipo de pegadinha nesse sentido. Mas, num geral, as guias são bastante claras, né? No que ela quer, no que ela vai estar propondo e executando. Então, claro que uma guia inserir pode inserir diversas coisas no nosso documento, né? Agora, por exemplo, página inicial, onde a gente tem formatações de parágrafo e fonte, página inicial já não tem nada a ver, entre aspas, né, com o que está sendo apresentado aqui, né? De repente poderia ser aqui formatação, mas a gente tem uma outra guia, uma outra aba formatação que é exibida aqui, a gente já vai ver em quais casos, tá? Então vamos lá. Guia inserir páginas. Primeira opção que o Word dá para nós aqui é uma folha de rosto. Então imagine, não é necessariamente uma capa, né? Mas é basicamente uma capa semi-pronta, né? Em diversos modelos aqui, aleatórios, que ele carrega lá do site da Microsoft. Mas a gente tem vários tipos aqui para atender também vários tipos de documento, dependendo do que você estiver redigindo, né? Em seguida a gente tem página em branco. Então vamos ver o que ele faria aqui, por exemplo, se a gente dá inserir página em branco com o cursor no meio do nosso texto aqui, ó. Ele está aqui, página em branco. Beleza. O que ele fez? Ele quebrou a página aqui, quebrou o nosso texto. Estou rolando aqui com o mouse, tá? Colocou uma página em branco e em seguida continuou o nosso texto. Então se eu diminuir o zoom aqui para a gente dar uma olhada, olha o que ele fez, tá? Foi isso aqui, ó. Então ele realmente colocou uma página em branco entre os textos onde estava aquele cursor. Então muito cuidado quando for utilizar isso, para estar pelo menos com o cursor aqui no final, para ele adicionar uma página em branco. Mas pode acontecer também de você precisar realmente quebrar o texto como a gente fez. Então vou fazer só mais uma vez aqui, ó. O cursor está bem aqui no meio desse parágrafo, inserir página em branco. Aí dessa forma fica melhor para a gente visualizar o que ele fez. Quebrou o texto bem onde estava o cursor, inseriu uma página inteirinha e deu sequência aqui. Perceba uma coisa, o cursor fica aqui no meio e quando eu clico aqui no começo, ele também fica em duas posições diferentes. Se você viu a nossa aula da guia página inicial, nessa opção aqui do mostrar tudo, a gente vai saber o que ele colocou aqui, ó. Veja bem, a gente tem um início de parágrafo aqui, que é onde ele prevê que a gente vai digitar algum texto e em seguida, logo em seguida, colocou uma quebra de página, por isso que o texto vem direto para cá, tá? E aí, logo em seguida, na nossa guia inserir, a gente vai ver a quebra de página. E por que é interessante a gente entender o conceito de quebra de página? Imagine a seguinte situação. Você terminou de digitar aqui o seu capítulo do seu TCC, a sua monografia, e você precisa, por algum motivo, que o restante aqui da página fique em branco e que você continue a digitar, né, a redigir aí na próxima página. O que qualquer pessoa comum faria, qualquer pessoa aí que não assiste os nossos vídeos faria, ela ia apertar Enter, criando novos parágrafos, né, novas linhas, até que esse texto esteja aqui, ó, na próxima página, né? Então, olhando aqui, a primeiro momento, ela atendeu a necessidade, que era o quê? Continuar escrevendo na próxima página,
na página seguinte e deixar toda essa parte aqui em branco. Beleza? Ok, maravilha. Imagine a seguinte situação. Isso aqui é um monte de linhas. Por algum motivo você falou, poxa, eu precisava completar aqui esse parágrafo, e aí você continua ali escrevendo, tá? Mais textos, tá? E poxa, agora acho que ficou legal. Em algum momento, essas linhas, olha lá, a gente já começa a ver o efeito ali, ó. Essas linhas vão precisar baixar, né? Elas vão para a próxima página. E aí você vai ter que vir aqui novamente e dar essa corrigida. Ou, por algum motivo, você também falou, não, preciso aumentar aqui o tamanho dessa fonte. Veja, a gente aumenta o tamanho da fonte, consequentemente, todas essas linhas que a gente criou empurram o texto. E a gente tem que ficar tomando esse cuidado de vir aqui e voltar. Então perceba que isso aqui não é muito prático, não parece muito lógico, né, fazer dessa forma. Por isso que a gente tem a quebra de página. A quebra de página não importa onde a gente colocou ela. Tudo que vier depois da quebra de página vai ficar em branco naquela página. E aí não importa se a gente vai precisar fazer alterações ou aumentar o texto, ou diminuir mesmo também, por algum motivo, né? Então veja bem, inserir, quebra de página. Pronto. O nosso texto foi para a próxima página. E aqui a gente pode aumentar o quanto for que ela não interfere, tá? Então, esse conceito é bastante importante de ter em mente, de dominar, de compreender, para a gente não fazer essas coisas que não auxiliam na nossa produção de texto, beleza? Vamos lá. Depois, ainda na guia inserir, que é a que a gente está vendo agora, a gente tem aqui tabela. Vamos dar uma limpada aqui nesse texto. Show de bola. E aí, sim, vamos lá. Tabela. A gente pode também, por diversos motivos, precisar utilizar a tabela no Word. É um processo relativamente simples. Então, clicando aqui, ele já te dá uma pequena grade em que só de mover aqui o mouse, né, o cursor aqui em cima, a gente já vê uma previsão aqui no nosso documento de como vai ficar essa tabela. Então, por exemplo, supondo que a gente precise de uma tabela com 4 colunas e 3 linhas. Cliquei aqui, a tabela já está pronta e ele já coloca o cursor dentro dessa tabela para a gente começar a preencher ela. De repente você vai colocar aqui nome, número, série, data, sei lá, qualquer coisa. Outra forma de inserir tabela é aqui na opção aqui embaixo. A gente tem o botão inserir tabela e aí a gente coloca manualmente o número de linhas, de colunas, né? Se a gente quer a largura fixa, enfim, alguns ajustes já que a gente consegue fazer previamente antes de a gente inserir essa tabela. Ela já fica melhor na nossa necessidade, tá? E também desenhar tabela. O cursor vira um mouse e aí você faz a base aqui da tabela, do tamanho que você quer ela num total e vai desenhando as suas linhas e colunas na parte interna aqui da tabela. Tá, ok? Então é bem tranquilo aqui também, é uma outra forma da gente estar fazendo isso no Word. Você pode até inserir uma planilha do Excel, tá? Aí ele vai carregar o Excel aqui dentro do Word, a gente vai gerar uma janela aqui de planilha e onde você consegue colocar fórmulas, tudo mais, e depois de editado, ele volta para o Word e a sua planilha fica aqui prontinha com fórmulas, enfim, toda dinâmica, com todas as propriedades de um arquivo do Excel. Beleza? Em seguida a gente tem, já aqui na parte aqui, ó, ilustrações, tá? Imagem. Primeira coisa que o Word faz já é abrir aqui uma janela e falar assim, beleza, qual imagem você quer inserir, onde está salva essa imagem, e aí você vai abrir sua pasta com a sua imagem que você precisa inserir, seja ela qual for, e aqui tem todos os formatos que o Word aceita, tá? De imagem. É uma gama muito grande e no geral ele aceita todo tipo de imagem. Tá? Então, clicando 2 vezes, ele coloca a imagem aqui, e lembra que a gente falou aqui da guia formatar, ó, ela apareceu aqui. Então basta a gente ter uma imagem ou objeto selecionado, que a gente vai ter essa guia visível, tá? A gente não vai dar uma olhada nela agora. Ainda inserir, a gente tem Clipart. Clipart é uma ferramenta antiga do Office, que tem diversos tipos de desenhos e tal, pré-prontos, que a gente pode inserir do próprio Office. Ele funciona para qualquer programa do Office também. E a gente pode utilizar.
tá? Aqui não está exibido, mas ele aparece aqui os desenhos que você pode estar usando. Formas. Também por algum motivo você pode precisar de todo tipo de forma pré-pronta, uma estrela, por exemplo, um sorriso, um coração, um raio, luz, enfim. Balões de fala, tá? Fluxograma. Tudo isso aqui está pré-pronto no Word, você não precisa desenhar ou trazer de fora. Se eu quiser, por exemplo, uma estrelinha, o cursor fica uma cruz, e a gente clica e arrasta, ele já dá a previsão dessa forma, né, no caso, que é a estrela. Soltando o clique, a forma está ali pronta para ser formatada, tá bom? Também a gente não vai ver necessariamente isso agora. Depois do botão Formas, que a gente já viu, a gente vai ter também o botão Smart Art. Smart Art é bacana se você precisa fazer algo um pouco mais técnico e um pouco mais específico, vamos dizer, né? Você pode precisar mostrar algum tipo de lista, tá? Ou algum processo, por exemplo, um fluxograma, né? Pode ser representado aqui de diversas formas. O Word tem tudo isso meio pré-pronto para você só preencher. Depois você formata com as cores que te agradam mais, que te atendem mais. Ciclos, né? Também de fluxograma, enfim, várias coisas. Hierarquia, né? Nesse sentido, uma pirâmide, tá? Então ele tem isso pronto, você não precisa desenhar ou até fazer em algum software de fora e trazer para cá. Ele já tem muita coisa pronta aí, se você precisa exibir esse tipo de informação no seu documento. Gráficos segue a mesma linha de raciocínio, né? Você tem diversos tipos de gráficos aqui que você preenche depois, vai alimentando ele com as informações que vão ser exibidas e ele vai te mostrar, você vai ter um gráfico bastante agradável para colocar aí no seu documento. Por fim, ele tem um botão instantâneo para você fazer um recorte de tela. Então isso aqui é bem bacana, pode ver que ele minimiza o Word e deixa a tela meio esbranquiçada assim e o cursor vira essa cruz. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui no meu documento, sei lá, o ícone da lixeira, eu faço um quadradinho em volta dela aqui, ó. E olha lá, ele copia isso para mim em forma de imagem aqui para o documento. Então é bem bacana, isso é bastante útil, facilita bastante a vida. Terminada a parte aqui de ilustrações, a gente tem links. E aí o que a gente pode pensar de links? Links necessariamente vão ser coisas que estão fora do Word e que a gente quer trazer para dentro, né? O primeiro deles é hiperlink, ou seja, para a gente criar um link para alguns lugares que a gente gostaria, por exemplo, ou algum site, né, uma página da web, ou um arquivo já dentro do nosso computador. Então, isso é bem bacana, você pode direcionar a pessoa que está lendo o seu documento para algum site, ela vai clicar e vai abrir o arquivo, tá? Até mesmo para criar um novo documento ou até para escrever um e-mail. A pessoa vai clicar lá, escrever um e-mail aqui e tal, e aí vai aparecer a janela. Tá? Então isso é uma forma, na verdade, quando a gente fala de hiperlink, a gente tem alguma interatividade, né? Alguma interação com o usuário, ou seja, o usuário pode agir ali naquele documento de alguma forma, né? Ele não é um documento só de leitura, ele já se torna um documento dinâmico. Beleza? O indicador, se você precisar colocar aqui, você vai digitar o seu indicador. Opa! Vai digitar o indicador, não pode ser só espaço, vai dar adicionar, tá bem? E por fim, referência cruzada. Também, por exemplo, você precisa fazer um referência sobre algum parágrafo do texto, alguma coisa, você vai colocar aqui nessa janela, pode inserir um hiperlink e assim por diante. Terminada aqui nossa parte de links, a gente tem cabeçalho e rodapé. Essa também é uma parte bastante interessante do Word, que facilita muito e que dá também, enfim, informações que geralmente a gente precisa em documentos oficiais ou enfim, trabalho de faculdade, qualquer tipo de coisa que você precisa aqui, por exemplo, de uma numeração de página e tal. Cabeçalho e rodapé, a gente não precisa necessariamente editar ele para colocar alguma informação, mas é interessante a gente saber como que faz para a gente acessar ele se for o caso. A forma mais fácil é clicando duas vezes aqui nessa área da margem superior ou inferior.
Então, um exemplo, eu clico aqui, ele exibe para mim cabeçalho, todo o meu documento fica apagado, ou seja, eu não consigo selecionar as coisas que estão aqui, tá? E necessariamente eu estou editando o quê? O cabeçalho e o rodapé. Pode ver que ele até exibiu uma aba diferente aqui só para ele, tá? Então essa é uma forma de entrar na edição do cabeçalho. Mas, de repente, a gente quer inserir alguma informação no cabeçalho sem precisar entrar nesse modo de edição do cabeçalho. Então a gente clica simplesmente em cabeçalho e vai falar para ele que tipo de coisa a gente quer. Às vezes você quer colocar, por exemplo, aqui o nome da sua empresa em todas as páginas, com uma linha, uma numeração mais estilosa, ou algo mais simples. Ou às vezes você quer colocar, tipo, data, enfim, local, sabe? Aqui a gente clica, por exemplo, em branco. Beleza. Aí o que ele fez? Entrou no modo edição. E aí aqui a gente pode colocar qualquer tipo de informação. O que a gente colocar aqui vai ser exibido em todas as páginas, né? Então vamos inserir uma quebra de página. Veja, na próxima página ele já colocou aquele cabeçalho automaticamente para nós, tá? Isso pode ser também, claro, um número da página. Então a gente quer onde esse número da página? No início, no fim, definir alguns detalhes de margem, por exemplo, tá? Mas vamos supor, no início da página, do lado direito, a gente quer uma numeração de página. Pronto, tá aqui, tá? Tá feito. Ó, página 1, página 2 e assim por diante a gente faz essa numeração, o Word vai colocar de forma automática, tá? No caso do número de página, a gente não precisa entrar no modo de cabeçalho para colocar, para inserir. Só vir aqui, início da página, tá colocado. Ele vai entrar no modo de edição, mas só se você quiser colocar algum detalhe. Por exemplo, se você quiser colocar a palavra página antes da numeração. E aí ele vai seguir essa regra, tá? Depois, a gente tem tudo que é de manipulação de texto. A primeira delas é a caixa de texto. Como que funciona isso? A caixa de texto, de repente você quer colocar algum tipo de observação, precisa colocar uma dica, alguma coisa no seu texto que fique fora aqui da sequência natural do texto, a gente insere uma caixa de texto. Ele tem algumas formas aqui, por exemplo, aqueles de orelha de livro, né? Que vão resumo, vão síntese do livro, essas coisas. Às vezes uma descrição sobre o autor. E ele tem a mais padrão, que é a caixa de texto simples. Clicando aqui, ele já insere a nossa caixa, né? Deixa já pronto para a gente editar. Então vamos supor que seja dica, insira caixa de texto. Beleza. Perceba que esse texto ele é flutuante, ou seja, ele não depende do nosso texto principal aqui, tá? Por mais que agora nesse momento ele esteja aqui na frente do texto, a gente vai ver depois como arrumar isso, mas é um texto que ele é livre, a gente pode colocar ele em qualquer posição da nossa página, até aqui do lado de fora, enfim, tá? É um texto que não depende do nosso corpo principal aqui, tá bom? Então essa é a caixa de texto. A gente tem partes rápidas, isso é interessante também. Por exemplo, a gente quer colocar um campo que seja o autor do texto no meio aqui. Ao invés, e esse autor a gente pode às vezes acabar alterando depois. Então imagina aqui está o autor, que no nosso Word está configurado para esse N106, mas pode ser, por exemplo, o professor Guilherme. A partir do momento que a gente alterar aqui no documento, lembra que a gente viu aqui informações? Tem aqui autor. Se a gente alterar aqui o nosso autor do documento, lá, no caso agora ele está mostrando os dois autores que a gente inseriu, mas é um campo que ele preenche de forma automática, né? Como ele mesmo está falando aqui, rapidamente, né? A gente pode pôr data, pode pôr empresa, pode pôr título, várias coisas que são textos dinâmicos, ou seja, a gente altera em um lugar, um único lugar, numa única fonte, e ele altera em todos os lugares no nosso texto, tá? No nosso documento todo. E assim por diante. Depois a gente tem o WordArt. O WordArt antes ele gerava um texto que seguia um determinado estilo. Hoje o WordArt ele é mais dinâmico. Então o que a gente faz? Ele não vai, como a gente está numa caixa de inserir, ele não vai alterar nada no nosso texto. Ele vai realmente colocar algo novo. Já
estilo pré-definido que a gente colocou lá. Então aqui ele é basicamente uma caixa de texto, só que sem, perceba, sem as bordas, e com o texto seguindo algum estilo. No caso, o estilo é esse azulado aqui, tá? Então, só a nível de exemplo, Word Art, tá? Também é uma ferramenta aí, se você precisa de estilos visuais a ser utilizados, tá? Depois, leitura capitular. Desculpa, letra capitular. Então, se você já viu algum texto que tem, por exemplo, esse L aqui, ó, bem grandão, como que a gente faz? Não precisa nem selecionar. Ele já pega a primeira letra do parágrafo e faz ela ocupar, tipo, 3 linhas, igual aqui, tá? Isso é utilizado bastante, principalmente em livros, né? Se você estiver redigindo seu livro no Word, dá para utilizar. Linha de assinatura. Isso aqui é bem legal. Imagina que você está fazendo lá, está redigindo uma procuração, por exemplo, e aí a gente quer colocar aquela parte onde a pessoa vai assinar. Ao invés de criar uma linha, colocar o texto e tal, o Word faz isso para a gente automaticamente. Então você vai apertar aqui em linha de assinatura, vai colocar, por exemplo, quem vai assinar aqui vai ser o professor. Opa, caps lock, hein? Professor Guilherme vai assinar. Ele é o quê? Bom, no caso, como já é professor, o cargo, então a gente faz certinho aqui, ó, Guilherme Marques, tá? Cargo, professor. Instruções para o signatário. Antes de assinar esse documento, verifique se o conteúdo está correto, mostrar data, ok. Lá, ele já faz para nós, inclusive com X aqui, ó. Então sabe quando você fala assim, ó, você precisa assinar aqui no documento? O Word faz isso para nós, isso é automático, ó. A gente não precisa fazer essa linha toda manual, tá? Ele faz um campo de assinatura. E a gente pode fazer várias, de repente tem o responsável e a testemunha, por exemplo, tá? Dá para colocar aqui. Data e hora também, ele insere para nós, se você quiser a data de forma completa, se você quiser a hora atual, no caso ele já mostra aqui meio-dia e 35, é o que está aqui no Windows, mas ele também coloca a data automática para nós. Quer dizer, isso aqui já poupa um bom tempo de digitação. Por fim, o objeto. Um objeto aqui, o Word dá uma série de opções, mas o que significa isso necessariamente? Se você vai inserir algum arquivo de fora do seu documento que você está redigindo, dentro desse arquivo. Então, por exemplo, você pode adicionar uma apresentação do PowerPoint, pode adicionar uma imagem, bitmap, enfim, adicionar outro documento do Word dentro dele mesmo, um gráfico do Excel e assim por diante. E aqui você vai dar OK e vai seguir nas próximas janelas e ele vai te guiar para você colocar o que você está querendo aqui. Por fim, a gente vai ter aqui na parte de símbolos. Equação, você pode inserir uma equação, porque isso é algo difícil de digitar aqui, e aí ele vai exibir isso da forma correta, como a gente tem aqui, né? Por exemplo, se você precisa de π, o R, né? De raio, o próprio X, que é o correto para as incógnitas, enfim. Você faz isso aqui de forma bem bacana e dinâmica. Inclusive, inserir uma nova equação, você começa a digitar ela aqui. Tem todos os caracteres específicos, tá? Da matemática aqui, se é fração, se é radical, se é integral, enfim. Tá tudo aqui. Se você estiver digitando alguma coisa de matemática, ela vai ser exibida da forma correta para quem está lendo, tá? E por fim, símbolo, porque às vezes a gente precisa de alguma coisa que não tem no teclado, por exemplo, o próprio símbolo de divisão, libras, euros, enfim, tá? A gente tem algumas opções aqui e ainda tem mais símbolos depois, se precisar, ele abre aqui, você pode copiar e colar no seu texto, ou inserir aqui diretamente, tá? É bem legal. E assim a gente encerra a nossa aula sobre a guia Inserir do Word 2010 e a gente segue nas próximas aulas com as próximas guias. Muito obrigado e até mais.